Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo. E hoje eu quero falar com você um pouco a respeito dos dons espirituais. Um assunto que deveria ser abordado de forma intensiva dentro de todas as igrejas. Muitas pessoas dizem que tem um dom espiritual, mas às vezes não sabem nem qual é a finalidade daquele dom que ela tem. Algumas pessoas têm até medo de buscar o dom espiritual por medo de passar alguma luta, alguma dificuldade. De fato, isso é uma realidade. Porém, Paulo ele diz no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, para nós não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais. É de suma importância que a igreja tenha os dons espirituais. É de suma importância que nós sabemos o que é o dom espiritual. O dom espiritual nada mais é do que uma capacidade, um presente dada por Deus a cada um de nós. Mas esse dom espiritual não é para a edificação nossa mesmo. Não. O dom espiritual ele é diaconal. Mas o que é esse diaconal? É serviço, é de servir. O dom espiritual não é nada mais, nada menos para a edificação do corpo de Cristo. Muitas pessoas têm um dom espiritual, mas ela se vangloria, ela se ensoberbece por conta daquele dom a qual Deus deu. O dom espiritual é para a edificação do corpo de Cristo. Paulo diz isso aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 13, capítulo de número 14. Paulo ele vem tratar desses assuntos e ele fala no capítulo de número 12, versículo 1, não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Sabemos nós que o dom espiritual ele é a capacidade dada por Deus. É um presente dado por Deus a cada um de nós. Nós precisamos saber e entender que há diferença entre dom espiritual e também fruto do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem dom espiritual com fruto do Espírito Santo. E tem muita diferença. O dom espiritual, ele define o que a pessoa faz. O dom precisa ser exercitado. Deus usa o crente através dos dons espirituais. E o fruto do Espírito Santo é diferente. O fruto do Espírito Santo, ele define o caráter do cristão. O fruto do Espírito Santo amadurece o cristão. O fruto do Espírito Santo produz mudança na vida de todo cristão. O fruto do Espírito Santo, ele é visto visualmente por muitos na vida daquela determinada pessoa, quando se assim a palavra é recebida e guardada e ela produz frutificação dentro de si. É aonde que começa a produzir o fruto do Espírito Santo. Mas são o fruto do Espírito Santo. Abra em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Olha só o que Paulo ele vem falar acerca do fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Esse fruto do Espírito Santo é visto na vida de uma pessoa quando essa determinada pessoa recebe a palavra genuinamente no seu coração. Dá ouvido, dá crédito, deixa fluir, deixa a palavra fazer mudança na sua vida. É onde que a vida da pessoa começa a produzir uma mudança de caráter, uma mudança no falar, uma mudança nas atitudes. Isso é o fruto do Espírito Santo. E nós devemos entender que há diferença entre dom espiritual e fruto do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem frutos do Espírito Santo. É uma realidade, porque tem vários dentro de um único. Mas o correto a se falar é o fruto do Espírito Santo. Assim como Paulo, a carta dizendo aqui no capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é o fruto. É como se fosse uma mexerica, que dentro dela ela é única, mas tem vários gomos. Então, essa era a ideia que Paulo estava trazendo ali. Agora você já sabe que há diferença entre dom espiritual e fruto do Espírito Santo. Você já sabe o que é o fruto do Espírito Santo. Mas o que é os dons espirituais?
Os dons espirituais está relatado lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que é a palavra de sabedoria, que é a palavra do conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, discernimento de espíritos e interpretação de línguas. Que Paulo ele registra a respeito dos dons espirituais. E para você ter um entendimento ainda melhor, você deve entender que os dons espirituais eles são divididos em 3 grupos. Quais são esses? Dom de fala, dom de revelação e dom de poder. No dom de fala, você encontra dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de língua, dentro desse conjunto. E existe também o grupo de dons de revelação, que está incluso palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. E agora entra os dons de poder, que é o de fé, que é o de cura e operação de maravilhas. Tem esses 3 grupos e dentro de cada grupo há um dom espiritual. E Paulo ele diz, procuram com zelo os dons espirituais. Não deixe de buscar os dons espirituais. Você que tem, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo ele vai tratar a respeito que a salvação ela é um dom gratuito dado por Deus. A salvação ela é um dom gratuito dado por Deus. Dado por Deus a quem? Ao homem. No capítulo 4 de Efésios, Paulo ele diz que Cristo ele deu uns para apóstolos, doutores, evangelistas, pastores. Isso são dons ministeriais. E nós vemos do capítulo 12 ao capítulo de número 14 que o Espírito Santo deu os dons espirituais. Para você ter um entendimento de quão profundas são as riquezas que a palavra do Senhor nos mostra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 1 ele inicia: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo ele vem dizer, olha, não sejam ignorantes, não deixem de buscar. Pastor, Paulo não fala para nós buscarmos. Diz sim, capítulo 12, versículo de número 13. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda excelente. Capítulo 14, versículo de número 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo de número 12 do capítulo 14. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. O dom espiritual é para a utilidade da edificação da igreja. Não é para você se vangloriar, não é para você se exaltar, não é para você se ensoberbecer, não. É melhor nós buscarmos os dons espirituais com zelo, todavia para a edificação do corpo de Cristo. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre os dons espirituais. Pastor, não vai falar sobre o significado? Não, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas eu espero que você tenha compreendido o básico a respeito dos dons espirituais. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida de uma forma grandiosa. Que a chama do Espírito Santo possa arder de uma forma muito grande no seu coração, a fim de que você possa buscar os dons espirituais para a utilidade no corpo de Cristo. Saiba que Deus, Ele conta com você. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Deus abençoe você em Cristo Jesus.